uma pergunta para você agora. Vai. Como é que você gera uma equipe? Como é que você gera uma organização que continua criando novas posições, novas vagas para poder crescer? Não, mas é exatamente isso, Mike. O líder precisa ser corajoso. O problema é o seguinte, que lealdades de líderes, sim, a gente deveria ser leal àqueles que nos ajudaram, mas qual é a lealdade maior? Lealdade à missão, se é uma igreja, lealdade ao chamado de Deus ou lealdade a alguém da equipe? Porque muitas vezes tem um conflito de liderança, um conflito de interesses entre você ser leal à sua equipe e você ser leal ao seu chamado. O líder tem que ser corajoso para saber, mesmo se está indo bem, pode ir melhor. Olá pessoal, eu sou o Philip Murdoch, bem-vindo ao nosso podcast Fala Líder. O objetivo desse podcast é agregar valor a você. Meu objetivo pessoal é que esse podcast tenha mais conteúdo por minuto do que qualquer outro podcast. Agrega valor a você que é líder empresarial e agrega valor a você que lidera, de repente, uma área dentro de igreja. Hoje, nós vamos falar sobre um assunto que eu nunca ouvi ninguém falar. E quando eu começar a falar, eu acho que vocês vão até rir. O assunto desse podcast Fala Líder é: quebre suas equipes, multiplique seus resultados. Já vi tantas pessoas escreverem livros sobre construção de equipe. Eu já li muitos livros sobre construção de equipe. Mas o que eu encontrei é que muitas vezes equipes que começam a se estabelecer, eles começam a diminuir os resultados. Quando uma equipe é nova, todo mundo está engajado, todo mundo quer atrair novos talentos, todo mundo quer treinar pessoas novas, mas na medida em que a equipe começa a ficar confortável, os resultados vão descendo, o foco da equipe começa a ser em se proteger, novos talentos têm dificuldade em entrar dentro das equipes. Fazer uma pergunta para você, líder, que está assistindo esse podcast. Você já tentou entrar em uma equipe dentro de uma igreja ou dentro de uma empresa, onde você sentiu, puxa, que você podia contribuir muito mais e a sua contribuição começou a dificultar, você começou a sentir resistência na sua contribuição? Nós vamos falar sobre esses assuntos. Hoje, os nossos dois convidados são os meus convidados favoritos, dois grandes líderes que atuam, os dois são empresários, eles atuam também nas igrejas deles. O primeiro tem o mesmo sobrenome que meu, imagina isso, Micah Murdoch. Micah, ele é meu filho, casado, tem um filho maravilhoso, mas além disso é empresário, ele tem uma escola Legacy, ele já formou uma empresa dele também nos Estados Unidos, que ele talvez fale um pouco sobre isso. Ele é engenheiro mecânico e tem mestrado da Universidade Estadual do Texas em engenharia de sistemas. Então, Micah, fala aí com a gente. Olá a todos, é um grande prazer estar aqui no podcast. Sim, eu sou o convidado favorito do meu pai. Você e o Luiz, tá? E o Luiz, os dois filhos, biológico e não. Mas lembrando, um é biológico, tá, Luiz? Tô brincando. Mas não, esse assunto é um assunto muito importante, porque é uma cultura que a gente vive, né, dentro da igreja. A gente vê isso acontecendo por anos na nossa igreja, e quebrando equipes vão fortalecer equipes. A gente vai falar mais sobre isso. Tô muito animado para continuar aqui. Então, muito obrigado pelo convite. Também estamos aqui, o Luiz Poletti, que é meu genro, casado com minha filha Júlia, mas ele não está aqui por causa disso, nem o Micah por ser meus filhos. Ele está aqui, ele é líder, dono de uma empresa também, Legacy, em Laranjeiras, uma escola em Laranjeiras, indo muito, muito bem. E Luiz passou muitos anos nos Estados Unidos estudando, formando a carreira. Ele é formado em marketing lá em São Paulo e um tremendo líder. E ele atua hoje como CFO, diretor financeiro do nosso ministério. Bem-vindo, Luiz. Fala aí com a gente um pouco. Obrigado. Faltou falar que eu sou brasileiro mais americano aqui nessa roda, mas enfim, é muita alegria. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que é um tema que realmente não é muito abordado hoje em dia. As pessoas falam em fortalecer as equipes, em crescer as equipes.
a gente chegar com um tema que realmente vai fazer repensar essa teoria, acho que é muito, muito importante para o que a gente vive hoje. Legal, Luiz, legal. Eu sou o americano mais brasileiro, não você, tá? Mas... Eu sou brasileiro mais americano. Calma aí, você americano nem é. Não sou nem americano de tão brasileiro que eu sou. Então, Luiz, Maica, quero iniciar hoje falando sobre o paradoxo. O paradoxo é algo que parece de um jeito, mas na realidade é outro. Todo mundo deseja construir uma equipe estável. Parece que a meta de líderes é tentar construir uma equipe estável, tanto numa empresa quanto em uma igreja ou uma ONG. Tudo funciona através de equipes e muitas vezes o foco do líder é tentar gerar uma equipe estável, tentar gerenciar conflitos entre as equipes. Mas existe um paradoxo, né? Existe um paradoxo nessas equipes estáveis. Vocês dois já encontraram uma situação onde uma equipe ficou estável demais e aí a qualidade do resultado final, a qualidade do que a equipe deveria estar fazendo diminuiu? Eu posso falar sobre uma experiência que eu tive quando eu trabalhei nos Estados Unidos, né, na Gerdau. Então, a Gerdau era uma empresa que eu trabalhei durante 3 anos, comecei como estagiário, foi promovido várias vezes, estava com sangue nos olhos, eu estava no meu primeiro emprego de verdade após a faculdade, então eu queria avançar em tudo e na época eu não percebia, mas tinha um grupo ali dentro daquela empresa que estava me bloqueando, estava bloqueando o meu crescimento. É um clique, exatamente, é um grupo fechado. Que era lá grupo de manutenção, lá da usina. Não, mas peraí, você é engenheiro, aí o pessoal de manutenção era o clique? Mas como exatamente. É que é isso? Então, eu era engenheiro de projetos, então tudo que eu fazia, eu desenvolvia o projeto, fazia engenharia do projeto, apresentava, falava sobre as minhas ideias, a gente pode fazer isso, aquilo, a gente pode desenvolver essa máquina, e aí eu apresentava para a liderança e aprovava. Só que quem vai instalar isso aí vai ser a equipe de manutenção. E quem vai operar isso vai ser a equipe de produção. Mas antes de operar, você tem que instalar primeiro. Então, eu vi uma enorme dificuldade de conseguir implementar os meus projetos. Porque eles estavam falando assim, puxa, a gente sempre fez desse jeito, por que mudar? Tá legal do jeito que tá, mas não estava legal, por que tinha que mudar? Me explica isso. Bom, tinha que mudar porque a gente precisava produzir mais aço, né? Os objetivos da empresa eram continuar a produzir mais e mais e mais, e só tinha como produzir mais com inovação, e era isso o meu trabalho. Meu trabalho era engenheiro de inovação, então de projetos. Então, sempre que eu tentava colocar em prática alguns dos meus projetos, sempre barrava ali na equipe de manutenção. E tudo bem, eu entendo, eu era um engenheiro novo, eu tenho muitas coisas a aprender, mas o que eu percebo hoje é que isso acontecendo durante anos, na verdade eu ficava muito desmotivado ao longo do tempo. Tanto que eu não permaneci. Eu estava com um salário muito bom, eu estava até sendo promovido, mas as minhas coisas não estavam fazendo efeito. E por causa disso, eu estagnava, eu não conseguia romper essa área. E aí, sabe o que eu fiz? Antes de você falar, eu fui procurar outras coisas que pudessem me estimular. Tá ali um ponto de liderança muito interessante. Pessoas não são motivadas pelo salário. Salário é uma motivação, mas não é a principal motivação. Você estava lá ganhando salário legal, mas você estava desmotivado porque você sentia que você não conseguia fazer as coisas acontecer. É isso? Exatamente. Então, eu fui desviando meu foco para uma outra área. Foi quando eu abri uma empresa. Eu abri essa empresa de dropshipping lá nos Estados Unidos, usando em grande parte a Amazon. E eu comecei em poucos meses ganhando o mesmo tanto que eu ganhava como engenheiro. Eu trabalhava como engenheiro de dia, à noite eu ralava e fazia tudo para que minha empresa pudesse crescer e crescia. Então, o que deu gatilho para desviar minha atenção da organização era exatamente esse grupo fechado. Esse grupo fechado tinha a idade média lá dos mecânicos lá de manutenção, eu acho que era 62. E você tinha 15. E eu tinha uns 22, 23.
E assim, não dava para romper. Eu tentava ser amigo desse pessoal, mas eu não conseguia. Mas se coloca nesse pessoal. Tem um pessoal aí de 62 anos, sempre fez algo do jeito que eles fizeram. Entra o garotinho de 23 anos com mestrado, querendo mandar neles. Não, agora a gente vai fazer assim. Não é difícil. Você não usou. Será que não foi a sua incapacidade de agregar eles? Que você me diz? Com certeza tem a ver, com certeza tem a ver, né? O meu trabalho era desenvolver projetos. E eu não tinha como fazer isso sem a ajuda deles. Então, se eu não estou implementando os meus projetos, eu não estou fazendo o meu trabalho. Então, sim, claro que eu tentava empurrar. Hoje eu tenho mais maturidade, eu vejo outras coisas que eu errei. O que eu não queria passar para o nosso pessoal assistindo aqui, o que eu não queria passar é o pessoal que está entrando em uma empresa falando assim, puxa, Deus tem grandes coisas para me usar aqui, mas é tudo culpa dos outros. Tudo culpa deles. Obviamente, Micah tinha, e todos nós temos responsabilidade a liderar a nossa própria vida. Porém, ainda continua sendo verdade como um grupo de pessoas, um clique de uma equipe estável faz com que seja muito difícil outras pessoas produzirem o que eles conseguem produzir. Luiz... Antes de passar para o Luiz, eu só queria falar que, para você que é um líder jovem, eu podia fazer duas coisas. Eu podia remoer ali e ficar, então é assim mesmo, minhas coisas não vão acontecer. Eu fiz o oposto. Eu desviei minha atenção para o lugar onde eu sabia que eu ia receber a recompensa devida. Então, eu iniciei minha empresa. Então, para você que é líder jovem, se você não está conseguindo romper em alguma área da sua vida, não fica remoendo, não fica, coitado de mim. Busque uma outra coisa que você pode fazer, porque você vai conseguir avançar. No seu caso, você desviou a sua atenção para sua empresa nova de dropshipping, foi bem, mas você continuou executando com empenho lá na Gerdau ou você ficou desleixado lá na Gerdau? Eu continuei com o mesmo empenho. Né? Eu continuei tentando fazer. Eu fui promovido outras vezes, depois eu fui para a parte de produção, eu fiquei um pouco distante da parte de manutenção, mas eu fui empurrando do jeito que eu consegui. Legal. Luiz, você trabalha em uma igreja, nossa igreja, a Elan Church, e lá você coordena toda a parte financeira e administrativa e operacional da igreja. Então, basicamente, todas as equipes que nós temos, e são muitas equipes, cada uma das Elans tem muitas equipes, todas as equipes conectam com você de alguma forma ou outra, ou em termos de liderança direta, ou então em termos de necessidade financeira ou necessidade operacional. Você já viu uma situação onde nós acabamos perdendo pessoas de qualidade porque eles tinham dificuldade em entrar, em penetrar numa equipe? Fala aí o que você acha dessas ideias, vamos ver. Sim, na realidade, não só vi, como às vezes até luto para que isso não aconteça, né? Vocês estavam conversando aqui um pouquinho antes agora e eu estava imaginando me colocando na situação. Eu já trabalhei em empresas com um grupo de mais de 300 pessoas na minha equipe e me vi muitas vezes nessa situação de dormência, onde você fica acabando indo pelo fluxo e não está motivado a fazer aquilo que a empresa precisa que você faça. Mas também já me coloquei na posição de estar num cenário, e hoje em dia vivo nisso, onde está muito oxigenado o tempo inteiro. Então você vê que as coisas mudam, o cenário muda e te levam para frente. E você falou uma palavra que realmente faz muito sentido e é o que eu tento aplicar hoje no meu dia a dia. Você falou a palavra líder. Se a gente pegar a palavra líder ali e colocar em comparação com a palavra gerente, que o mundo corporativo usa mais do que líder, né? A gente usa mais líder na parte de igreja e tal, mas se for transformar para o mundo corporativo, seria o gerente. A diferença entre o gerente e o líder, para mim, é gigante. E acho que isso afeta 100% o resultado final. Por quê? O gerente vai estar vendo ali, vai estar trabalhando e vendo a sua equipe como um número e como um resultado que precisa passar para os seus líderes, né? Então, o gerente está ali trabalhando debaixo de pressão também. O líder ele vai estar um pouco mais prestando atenção naquilo que o resultado da pessoa está trazendo. Então, por exemplo, se você olha para uma pessoa e vê que
Antigamente ela dava um resultado positivo e agora ela está dando um resultado negativo, talvez não seja a hora de remanejar ela ou só mandar embora. Pode ser que tenha alguma coisa que esteja acontecendo na vida pessoal, financeira, espiritual da pessoa, que aí exige mais o lado humano do líder e chegar e ouvir essa parte. O que eu quero dizer com isso? Eu já trabalhei numa empresa que eu fui levado pelo fluxo e não dava o resultado que a empresa esperava. Já trabalhei em empresa que eu era levado a estar oxigenado o tempo inteiro e motivado a dar o resultado que a empresa esperava, até menos. Qual que é o funcionário que o líder pode extrair do Luiz? O Luiz que trabalhou numa empresa de 300 funcionários e não produziu o suficiente? Ou o líder pode extrair o Luiz que trabalhou numa empresa menor que dava resultado que as pessoas esperavam e até mais? Pois é. O que eu notei, Luiz, é que pessoas, indivíduos, elas têm uma curva de aprendizado e uma curva de produção, né? E quando elas iniciam novas em uma empresa, elas estão assim correndo a toda. Eles têm uma curva muito acentuada, tanto de aprendizado, quanto de tentar gerar a produção. A motivação deles são muito altas. Aí a pessoa vai aprendendo tudo que pode aprender naquela equipe, e com esse aprendizado a produção vai aumentando, mas chegando ao máximo. Depois de muito tempo, quando pessoas já estão atuando em equipes, o que acontece? A pessoa para de desenvolver coisas novas, a pessoa para de esticar, a pessoa pensa assim, poxa, já matei o leão lá atrás, então eu vou viver dessa carne. E aí não se esforça para matar o próximo leão hoje. Então, quando você quebra equipes, você meio que destrói isso e coloca uma pessoa em um novo começo. Quais são as vantagens aí de um novo? A desvantagem é que a pessoa tem que aprender e muitas vezes, enquanto aprende, produz menos. Mas a vantagem é que a motivação volta. Quais seus pensamentos sobre as vantagens de uma nova equipe? Fala aí, Luiz. Eu acho que um exemplo muito fácil de dar com isso é a relação com o futebol, que a gente assiste aqui no Brasil bastante, né? A gente tem camisa 10 no time que joga muito. E depois de matar muitos leões ali, de conquistar vários títulos, começa a dar uma cadenciada no jogo, né? Correr menos, tocar menos. Isso aí. E aí o time vai lá e contrata um rapaz que tá vindo da base do time rival e põe ali para 18 anos. 18 anos, voando, metendo gol. É. Vai colocar uma pressão em cima do camisa 10 e vai fazer o cara correr mais, treinar mais, sair daquele de perrengue que tava passando ali de físico, né? Então, acho que você mudar a equipe, dar um novo ar, assim, de uma hora para outra, a perspectiva mudar na sua equipe, eu acho que oxigena e é muito, muito bom, muito valioso, como um todo, para todo mundo. Realmente, existe um termo, né, que pessoas usam, estabilidade de emprego, né? Pessoas falam assim, não, eu já atingi minha estabilidade. E, do meu ponto de vista, esse conceito de estabilidade, ele é contraprodutivo, né? Porque a pessoa não tem que se esforçar mais, já conseguiu estabilidade. A gente vê isso muito no setor público, a gente vê isso também em muitas igrejas, tem uma estabilidade. Em empresas que eu acho que falta liderança do líder, você vê pessoas, talvez não com uma estabilidade legal, mas uma estabilidade entendida nas entrelinhas da empresa, e a qualidade da produção, aquela garra vai diminuindo. Eu conto uma história, vocês já ouviram falar dentro de igreja sobre a rainha da cantina? Já ouviram falar dessa história? Então, a rainha da cantina, você pega essa história e aplique à sua empresa, aplique às suas equipes dentro da sua empresa ou à sua igreja. Toda igreja, toda empresa tem a rainha da cantina, né? Ela está lá, ela tem a equipe dela, ela tem o trabalho dela, ela está engajada nisso, é dela. É o meu cargo, a minha equipe. E aí, dentro de uma igreja, ela está fazendo a cantina, ela começou a igreja, ela fundou a cantina no início, ela foi a primeira pessoa que fez a cantina, está dando um dinheirinho para a igreja por causa disso, o pastor está feliz. E aí chega
uma visitante. Essa visitante, ela ama a igreja. Ela fala assim, que igreja maravilhosa, que pregação. Nunca ouvi uma pregação tão incrível, que louvor maravilhoso. E ela está lá. E aí ela fala assim, eu quero servir. E aí ela faz o curso da igreja. No curso da igreja, Deus fala com ela, puxa, você tem um propósito, Deus te chamou para o propósito. Ela fala assim, caramba, eu quero servir. E aí ela começa a olhar o que ela tem. Ela é dona de uma rede de padarias muito conhecidas. Aí, puxa, o que é que ela faz bem? Croissant. Ela tem o melhor, é conhecido como o melhor croissant. Aí ela chega para a rainha da cantina e fala assim, puxa, eu queria ajudar aqui na cantina, o que eu posso fazer? A rainha da cantina fala assim, maravilha, que bom que você veio. E ela fala assim, como é que eu posso ajudar? Ah, você pode comprar uma coxinha. Aí ela fala assim, tá bom. Ela compra a coxinha, aí ela compra a coxinha e fala assim, mas eu sinto que eu posso fazer mais. A rainha da cantina fala assim, você pode? Compra outra coxinha e dá para outra pessoa. Aí ela, não, tudo bem. Aí ela fala assim, olha, eu sinto que eu posso fazer ainda mais. Aí a rainha da cantina fala, pô, compra outra coxinha. E aí ela fala assim, não, mas eu tenho uma rede de padarias, a gente faz croissant, a gente é conhecido. Eu queria doar os croissants aqui para a cantina, eu acho que seria muito bom para a igreja. E aí a rainha da cantina fala, não, peraí. Não, você está vindo aqui para a nossa igreja. A visão da nossa igreja é coxinha, não é croissant, né? A visão da nossa igreja é coxinha. Você indo para cá, você tem que entrar na nossa visão, né? E aí o que acontece? O brilho no olho dessa nova pessoa que poderia agregar tanto para aquela equipe, que poderia agregar tanto, vai começando a ofuscar, porque a rainha da cantina tem a visão dela e ela subjuga todos os outros. Qual a solução? Corta a cabeça do líder. Tira a rainha. Fala. Eu acho que essa história, né? Eu estava lendo no seu livro que você está desenvolvendo. Realmente, tem um livro fantástico. Que você me enviou ali ontem à noite e você me pediu para ler em preparação para esse podcast. Você leu 45 páginas. Eu li 45 páginas. Eu não sabia que você sabia ler. Bom, eu não leio. Eu boto ali no aplicativo e eu ouço, né? Eu boto para ler para mim. Eu não sabia que existia isso. Não. Isso aí, eu só faço isso hoje em dia. Mas quando você tem a equipe estável, você pode até colocar no livro se quiser. Eles não percebem as oportunidades. Eu acho que é isso. Eles estão tão estáveis, tão prontos para executar aquela tarefa, e é a mesma tarefa, e têm produzido tanto resultado no passado, e na cabeça deles continua produzindo muito resultado, mas na verdade a produção daquele resultado vai diminuindo ao longo do tempo. E mesmo com uma oportunidade incrível na frente deles, eles não conseguem perceber. Sim. É por isso que a gente precisa de sangue novo. Entrando nas nossas empresas, nas nossas equipes, a gente precisa oxigenar de novo com novas ideias e novas pessoas. Que a preocupação acaba se transformando no salário, né? Não é mais exercer a função bem feita. E o que você falou sobre a rainha da cantina, por exemplo... Eu acho que isso cai um pouquinho no ombro do líder também, querendo ou não, coloca um pouquinho de pressão no líder de não ficar estagnado, de criar espaço para as pessoas novas que estão chegando também terem onde servir, onde crescer, né? E as pessoas que já estão ali também não ficarem estagnadas. Então, a importância da cadeia toda estar ali e ter esse sentimento de não ficar parado, de ter que crescer para abrir novas oportunidades para as pessoas que estão chegando e que já estão ali continuar crescendo também. E uma pergunta para você agora. Vai. Como é que você gera uma equipe? Como é que você gera uma organização que continua criando novas posições, novas vagas para poder crescer? Não, mas é exatamente isso, Maica. Na realidade, o líder precisa ser corajoso. E o líder muitas vezes tem dificuldade em ser corajoso porque ele olha para essa rainha da cantina e fala assim, mas ela estava comigo desde o início. Quando a gente não tinha nada, ela ralou. Eu estou tão grato. Está gerando dinheiro para a igreja, não está ruim, está uma benção. Está gerando uma área de comunhão. Ele sabe que pode ser melhor. Ele sabe que tem pessoas que estão sendo ofuscadas por causa da liderança errada da rainha da cantina. Mas, por outro lado, tem tanta coisa boa. E ele sente uma lealdade a ela porque ela
ajudou em tempos quando não tinha nada. O problema é o seguinte, que lealdades de líderes, sim, a gente deveria ser leal àqueles que nos ajudaram, mas qual é a lealdade maior? Lealdade à missão, se é uma igreja, lealdade ao chamado de Deus, ou lealdade a alguém da equipe? Porque muitas vezes tem um conflito de liderança, um conflito de interesses entre você ser leal à sua equipe e você ser leal ao seu chamado. Eu lidero da seguinte forma, e é difícil, eu quero ser leal às pessoas, mas eu decidi ser leal ao que Deus me chamou a fazer, ser leal à visão de Deus e à missão de Deus para a nossa organização é superior e ganha da lealdade que eu posso ter diante das pessoas que estão trabalhando. Então, o que você faz? O líder tem que ser corajoso para saber, mesmo se está indo bem, pode ir melhor. Né? Aquela frase que todo mundo usa assim, carro que tá indo bem não se mexe, mas eu acho que se mexe sim, porque pode ir melhor. Você concorda? Eu concordo 100%. Na realidade, eu acho que a chave ali para fazer essa mudança bem sucedida é a comunicação. A maneira como você vai comunicar para a rainha da cantina que é a hora dela passar a chave para a mão de uma outra pessoa vai ser crucial em como a pessoa vai receber. Então, e como é que você comunica? Vamos falar algumas coisas práticas, é excelente, eu concordo 100%. Como é que você comunica para ela? Fora! Né? Que nem o Milê fala, fora! Como é que você comunica isso? Eu gosto muito de ser pessoal com a pessoa. Eu gosto de chamar para uma conversa sincera. Só você não manda um WhatsApp, segunda-feira é... Não, ok. Não, eu prefiro chamar no pessoal, olhar no olho da pessoa e realmente comunicar, lembrar a pessoa da visão, daquilo que a gente está seguindo, a visão da igreja, aquilo que Deus nos chamou, no caso do ministério, né? Lembrar, trazer a memória da pessoa aquilo que estava no nosso coração no momento que ela começou ali naquela posição. Lembrar que a posição não é dela, é uma posição que ela estava fazendo até aquele momento. E é natural que as posições se mudem, que as peças se mudem nas posições. Eu acho que você sentir a pessoa, sentir o coração da pessoa e ajudar ela a te entender na decisão e na maneira que você se comunica é crucial para a mudança. Sempre funciona isso? Nem sempre funciona, mas é a maneira que eu me sinto mais confortável em fazer do que realmente mandar uma mensagem ou um e-mail, como muitas pessoas no mundo corporativo fazem. Duas coisas que eu concordo, duas coisas que eu faço alinhado com a sua colocação ali, eu tenho essas conversas múltiplas vezes. Então, eu começo tendo a conversa mostrando o que poderia ser. E aí... É um baque, porque a rainha da cantina acha que ela é a melhor rainha da cantina da história do mundo, né? Então, começo olhando, olha, a gente está perdendo pessoas, você poderia... eu começo, quando ela pensa que tem uma cantina maravilhosa, eu começo a mostrar, puxa, mas a gente tem 10 igrejas, 10 cantinas, a gente tem 32 cultos, então você está com buracos ali porque você não está agregando novas pessoas. Aí eu começo a gerar essa pressão. Depois da terceira, quarta vez, ela começa a perceber que eu não estou tão feliz com o trabalho dela quanto ela está com o trabalho dela. E aí vai aumentando essa pressão e às vezes a pessoa entende, às vezes a pessoa fica muito chateada, né? Então pessoas têm que ter uma inteligência emocional para poder aceitar feedback. Mas isso é melhor, acontece quando você vai falando múltiplas vezes para a pessoa, dando feedback constante. Então, se você tiver uma cultura de feedback, isso já facilita. É isso? Com certeza. Eu falei só como que é os 45 do segundo tempo, né? Mas com certeza a cultura de feedback é muito importante, facilita muito a vida do gestor. Legal, legal. Mike, você tinha um pensamento sobre isso? Não, exatamente. Quando você tem um ambiente em que todo mundo sabe que eles estão ali para exercer uma função durante um tempo e que talvez isso possa mudar no futuro, essas conversas são mais bem-vindas, né? Então, realmente, gerando essa cultura de feedback vai fazer muita diferença nessas conversas. Agora, eu queria trazer a conversa, se eu puder, um pouco mais para o lado organizacional. Você também é pastor.
como é que... Uma coisa que eu vejo muito acontecendo na nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja que tem crescido muito nos últimos anos. Sim. E quando a igreja... Mas a gente vê, uma igreja cresce até um número. E você pode ter o líder que tiver, você pode ter a organização que você... a melhor organização possível, os melhores ministérios, os melhores líderes, mas mesmo assim existe um topo. E aí uma coisa que você, né, a gente faz com uma igreja, é a gente multiplica. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na realidade, qualquer organização cresce e encontra alguns fatores limitantes ao crescimento, né? E a estabilidade é um desses fatores. Não é o único, né? Espaço, tem outras coisas, mas é um dos fatores que limita o crescimento. Então, precisa de um líder disruptivo para quebrar as coisas. Então, dentro das nossas igrejas... a igreja vai crescendo, a igreja está cheia, o pastor de campos está feliz da vida, tem fotos bonitas, cabeça para tudo quanto é lado, luz legal, e eles amam essa situação. Aí eu venho e falo assim, eu quero que você faça 2 cultos. Pega o culto das 6 e eu quero que você faça o culto das 8. Aí ele, não, mas eu não tenho gente, não tenho voluntário. Eu falo assim, não, é decreto, vai fazer. É disruptivo. E aí, o que acontece? Tem que mexer nas equipes todas, as equipes acabam sendo mexidas, quebradas. Eu gero propositalmente uma crise para fazer assim, algo disruptivo mesmo. E aí, o que acontece? Divide. Aquele culto que estava cheio, não está tão cheio mais, o pessoal começa a correr atrás, e aí esses 2 cultos enchem. Depois eu faço um outro. Aí chega um momento que o próprio prédio se torna uma limitação, né? Porque tem culto para tudo quanto é lado, todo mundo usando todas as salas. O que eu falo assim, vamos abrir uma nova igreja, esse novo pastor pode pegar quem ele quiser da tua igreja. Aí os pastores ficam chateados, entrou aqui com uma hiena tirando, mas é a nossa cultura, é disruptivo. O que acontece? Quando você tem uma equipe e você tem um líder dessa equipe, você pensa que ele é o melhor líder do mundo. Você pensa, puxa, o que vai acontecer se eu perder o João? O que vai acontecer se eu perder o Ricardo? O que vai acontecer se eu perder essas pessoas? Mas você tira, movimenta para outro lugar, que sabe o que acontece? Pessoas embaixo falam assim, agora eu vou ter uma oportunidade. E você gera uma oxigenação para a segunda camada de liderança que ninguém percebeu. Ninguém percebeu que eles existiam, mas você tirou o líder, gerou um vácuo que quase que puxa pessoas que estavam desaparecidas, pessoas que estavam assim, só seguindo o protocolo, que não estavam brilhando, novas pessoas começam a brilhar quando você faz isso. E a gente vê isso nas multiplicações da nossa igreja. Então, a gente tinha uma igreja no Recreio, do nada surgiu a oportunidade de abrir uma igreja aqui em Campo Grande. Estamos aqui hoje em Campo Grande. Hoje a gente chama de Arena Ilã. E essa igreja aqui cresceu 3, 4 vezes mais do que a igreja do Recreio. E aí aconteceu de novo. Depois, a igreja do Recreio formou uma outra equipe, enviou a equipe para Jacarepaguá, Vila da Penha, Taquara. Hoje, essas igrejas têm, se não o mesmo número, mais pessoas frequentando do que o próprio Recreio. Então, você diria que para ser um líder dentro da Ilã, é terrível. Exatamente. Você nunca nunca ganha. Você nunca é estável. Tá mas não é que você nunca ganha, o reino avança. O reino avança e você acaba aliviando aquela pressão que a gente tinha conversado um pouquinho antes, que cai no ombro do líder, de criar novos espaços para as pessoas que estão chegando. Muitas vezes as pessoas que estão dentro da sua igreja, dentro do seu campus ali, só indo no culto e só participando de um culto no domingo, acaba acontecendo aquela mudança dentro da sua igreja e uma equipe sai para ir para Araruama, por exemplo, para servir lá e implantar a igreja. E a oportunidade, poxa, agora não tem quem faça vídeo, agora não tem quem mexa na mesa de som. E você acaba indo lá e fala, não, eu vou, já que não tem ninguém, eu vou.
e acaba tirando a zona de conforto e gera crescimento. Então a moral da história é não venha ser líder da Ilan, porque é desconfortável, difícil pra caramba. Essa é a moral? Não, o oposto. Você Exatamente. vem pra Ilan e você vai desenvolver muito, muito mais em qualquer outro lugar, porque nunca tá estável. Nunca vai ficar parado. Realmente, e o reino vai avançar através... o voluntariado é o que avança a nossa igreja. Uma das coisas que eu percebi em equipes estáveis é que elas começam a ficar tão confortáveis entre si que o nível de excelência começa a diminuir. É a diferença entre uma igreja família e uma igreja familiar, né? E eu já vi muitas igrejas, e a nossa igreja até teve épocas que estavam assim, quando o pessoal está tão confortável que eles falam assim, não, qual o problema de começar 5 minutos atrasado? Puxa, o baixista não chegou, vamos esperar ele chegar. É uma atmosfera de familiaridade. Está todo mundo tão feliz e confortável um com o outro que vocês estão sentados lá na sala, um bota o pé na mesa, um no meio vai lá pegar uma Coca-Cola para ele. É um ambiente tão gostoso, mas perde a excelência e perde o entendimento que nós estamos aqui para servir os outros. Aquela pegada de eu vou me esforçar para ser excelente começa a diminuir por causa de familiaridade. Vocês já viram isso em uma situação empresarial ou em igreja? O que vocês acham? Eu lido com isso diariamente, né? Querendo ou não, eu sou um líder muito legal. Acho que as pessoas gostam de mim. Luiz, você é um líder legal. Não, tô brincando. Não tô brincando, é verdade. Eu sou legal, as pessoas gostam de mim, eu gosto de ser, assim, próximo das pessoas, realmente. Mas eu tenho que tomar o cuidado, porque é uma linha muito tênue entre liderar a sua equipe e perder o controle da sua equipe, porque você está sendo muito desleixado, no caso, muito amigo, muito deixando as coisas muito a Deus levar. Por exemplo, eu vejo na minha equipe de vez em quando, se eu não faço uma reunião, as pessoas começam a chegar atrasado, e ao invés de chegar 8 horas da manhã, chega 9, 9 e meia, 10 horas tem gente chegando no trabalho que era para estar chegando às 8. Então aí é a hora de chegar. Aí é a hora de você chegar e falar assim, pessoal, vamos levar com seriedade, hora de chegar no trabalho, horário de almoço, horário tal. E isso coisinha prática, tá? Mas estou falando também de resultado. Vamos filmar com seriedade, entregar dentro do prazo. Vamos fazer as coisas que são incumbidas a nós da maneira correta. Querendo ou não, a gente está servindo aos outros aqui. A gente foi... É um chamado nosso servir aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu tento balancear um pouco com leveza de dar risada junto. Mas eu acho que aí o líder tem que ser um pouco esperto e inteligente para poder saber qual a hora de ter uma diversão com o seu time e fazer as coisas não ficarem tão engessadas, mas também saber a hora de colocar ali o chapéu de líder e falar assim, bom, a gente estava brincando até antes do almoço, mas agora tem que chamar atenção porque você não cumpriu o prazo de entrega do material que você estava produzindo. Maica? A gente vive isso o tempo todo, né? A gente constantemente tem que romper ali, falando de igreja agora, nesse momento. Outra área que a gente cresce em igreja é nas células, em GTs. Então, o objetivo do GT é você, grupo de temporada, né? É você terminar essa temporada de GT e, através do seu GT, desenvolver outros líderes que possam implantar outros GTs. E aí, o que você faz? Agora você vai iniciar mais uma temporada de GT, só que todos os seus melhores líderes foram. E aí, o que você faz? Você faz a mesma coisa de novo. E você vê cada vez mais isso crescer e crescer e crescer, que traz saúde para a organização. Exatamente. O conceito todo de quebrar equipes, se você olhar, muitas igrejas têm um modelo de célula, a célula vai crescendo, aí você corta a célula no meio e você quebra aquela equipe, e isso gera mais crescimento. Na realidade, o que a gente está falando é apenas isso, é gerar um distúrbio naquela equipe familiar e para as pessoas entenderem que nosso objetivo não é para a gente viver feliz para nós mesmos, nosso objetivo é maior do que isso, que nós temos uma missão nesse mundo, e essa disrupção mantém isso muito bem firmado na mente das pessoas. Uma vez, 8 anos atrás, eu chamei um consultor de igreja para ele vir falar com a gente. Ele veio, pregou uma vez, olhou a nossa igreja toda. Eu falei, puxa, eu queria um feedback. Ele falou, você quer mesmo? Eu falei, eu quero sim. Eu sou mente aberta, eu consigo. Isso quando a igreja tinha que tamanho? 28 pontos. A nossa igreja tinha 250 membros. 28 pontos de feedback.
E, assim, eu fiquei profundamente ofendido. E o primeiro ponto é, a sua igreja é muito família. Falei, mas é bíblico ser família, Efésios fala sobre família de Deus, que negócio, que cara errado. Mas aí eu fui vendo e Deus foi trabalhando em mim, que às vezes, sim, obviamente nós somos uma família, mas a gente não pode ser familiar ao ponto de diminuir a qualidade. Puxa, porque o que acontece? Uma igreja vai crescendo, quando ela é nova, é uma equipe nova. Aí ela quer agregar pessoas, todas as pessoas, porque tem tanta coisa para fazer, tem kids, tem isso. Aí as equipes vão se enchendo, vão ficando confortáveis, e aí o pessoal quer visitante, mas não quer que o visitante fique. Porque eles não querem que o visitante comece a ser... Porque começa a tornar uma hierarquia subliminal, né? Eu sou a chefe da cantina e você é a pessoa que compra a coxinha, né? Vamos entender isso? Está entendido? Você está aqui para comprar a cantina. Venha, visite e vá embora. E aí o que acontece é a igreja para de engajar novas pessoas. Por quê? Porque as equipes estão todas cheias. Precisa de um líder corajoso para descer o martelo, quebrar as equipes, multiplicar oportunidades e tirar líderes, para gerar um vácuo para novos líderes crescerem. Isso é o que oxigena equipes. Mas isso funciona também em empresas? Funciona em empresas, uma empresa que quer crescer, né? Sim. Funciona só para empresas que querem bater metas novas, avançar, ter mais faturamento, crescer. Então, realmente, e foi isso que não aconteceu para mim lá na Gerdau. Eu constantemente estava batendo de frente com uma equipe que já estava estabelecida, tanto que eu saí de lá. Eu saí de lá para ganhar muito menos, vindo aqui para o Brasil para ganhar muito menos, mas estar num lugar onde eu pudesse desenvolver cada vez mais. E hoje eu estou desenvolvendo muito mais, eu acredito, do que quando eu estive lá. Então, a empresa tem que ter essa noção de quando chega gente novo, quando chega um cara jovem ali, que quer mostrar serviço, que quer fazer algo diferente. Cara, se você não cuidar dele e colocar ele no lugar onde o esforço dele pode gerar um resultado, ele vai perder interesse. Então, se a sua empresa quer crescer, precisa cuidar dessas pessoas, precisa colocar eles no lugar onde eles possam florescer. E aí é o papel do líder integrar as equipes que estão chegando. E se você não fizer, sua empresa vai bater um nível e vai ficar parada ali. Vamos falar um negócio para ofender todo mundo aqui? Vou tentar ofender. Vamos falar assim sobre o poder público um instante. A máquina pública e o conceito de concursado, né? Tem cursos, todo mundo quer ser concursado, mas por que quer ser concursado? Porque entra, trabalha muito, passa uma prova, tira uma nota boa na prova, consegue o emprego e aí é a moleza. Então, olha o problema. Eu estava falando com dois políticos sobre esse conceito, a mentalidade do concursado. No meu livro, que vou lançar em breve, tem um capítulo, né, que é Mate a Mentalidade de Concursado. Mas a mentalidade de concursado é essa: puxa, eu passei no concurso, agora o emprego é meu. E essa mentalidade vem porque o poder público fala assim: puxa, nós queremos ter as pessoas mais inteligentes. Mas sabia que não é inteligência que gera o resultado? Inteligência é um fator importante, mas é motivação que gera o resultado. Então, o que acontece, pessoas passam em uma prova e conseguem estabilidade, eles vão na empresa que eles trabalham, no setor público, eles acabam fazendo outras provas e ganhando outros cargos, ganhando mais dinheiro, mas o objetivo deles não é servir o público, se vamos supor que é a área de saúde. O objetivo dele não é ver mais pacientes, não é ver mais cura nos pacientes, o objetivo dele é fazer um outro curso, passar uma outra prova para ganhar um pouquinho mais de dinheiro isso se torna um ambiente impossível de liderar. Eu penso, puxa, se eu fosse um líder ali, como é que eu ia motivar pessoas que têm estabilidade de emprego e têm um emprego por causa porque demonstraram inteligência em uma área, mas eles não têm motivação? Como é que o setor público
pode gerar motivação para as pessoas? Eu acho que motivação e constância, principalmente, geram bons resultados, né? Se a pessoa tiver uma motivação, mas for faltar a constância ali, acho que isso vai acabar gerando um resultado medíocre. Imagina você, por exemplo, você malhar e ficar com um corpão bem bonito porque você quer casar, quer conquistar aquela menina bonitona da escola. Depois que você casou... O meu caso. Seu caso, por exemplo. Depois que você casou, você foi, poxa, agora que eu casei, não tenho que conquistar ela mais diariamente, não quero mais saber do meu corpo, não quero mais saber de dieta, vou ficar gordo. Ou imagina você quer conquistar uma vaga no seu time de futebol, por exemplo. Você vai lá, você rala, você treina, você põe tempo em treinamento e aprende tática de futebol, conquista sua vaga de titular. Poxa, agora que eu sou camisa 10, não preciso mais treinar. Vai tudo de água abaixo, tanto no seu casamento quanto na sua posição como jogador. É a mesma coisa na sua vida empresarial. Mas isso pode ir água abaixo no seu casamento, pode ir água abaixo no time de futebol, mas muitas vezes no setor público não vai. Você tem uma estabilidade. dificuldade de mandar embora. Não, você não consegue mandar embora, ele é concursado. Então, é por isso que eu estava falando, a falta de constância da pessoa em conseguir passar no concurso, mas depois aquela motivação que ela tinha de alcançar, de chegar ali, acaba. E a pessoa acaba vivendo uma vida medíocre porque... Mas no casamento, sempre ali atrás, você tem aquele pensamento, aquela música dos Beatles, né? You're gonna lose that girl. Você pensa, puxa, te motiva. Mas no setor público, você não sente que você vai perder nada. Não é uma dificuldade? Me corrija se eu estou errado, mas... Não sei. Me corrija se eu estou errado. No Detran, eles não privatizaram partes da Detran? Ou a parte de atendimento, eles privatizaram? Eles colocaram uma outra empresa ali dentro para fazer o atendimento? Eu não sei se Sim, em banco também a gente consegue ver empresas terceirizadas. Então, eu acho que finalmente eles perceberam que, cara, quando você coloca alguém concursado ali, você não tem motivação, porque você sabe que você não vai perder o seu emprego. Aí, quando eles foram ver que o resultado estava lá embaixo, o Detran, todo mundo sempre reclama de Detran. Eu fui no Detran esses dias, minha esposa está tentando, né, tirar a carteira dela. Já ainda tá tentando. Amor, te amo, tá? Você vai conseguir. Mas o atendimento foi muito rápido. Bom. Foi realmente, bom. Foi rápido, ali bom. no America Shopping. Isso. E eu olhei assim, aí eu vi a blusa das meninas ali na frente, não era Detran. Era uma outra coisa. Por quê? Porque quando você sabe que você precisa entregar o resultado, não o resultado que você entregou 1 ano, 2 anos atrás naquela prova, mas o resultado diário, né? A gente fala o leão por dia, você é motivado para continuar e realmente entregar o resultado daquele dia. Então, assim, esse negócio de concursado é uma coisa que eu tenho dificuldade de entender, realmente. Eu acho que realmente é uma cultura muito errada, né? Acho que as pessoas levam essa cultura para dentro do coração, assim, e acabam vivendo uma coisa totalmente deturpada daquilo que poderia ser. Eu estava assistindo outro dia um documentário sobre o SEALs, o American SEALs, e eles estavam perguntaram para os líderes do SEAL como que eles elegem as pessoas que são top das equipes. E eles estavam ilustrando com um gráfico, eram 2 eixos, né? Um era performance e outro era confiança. As pessoas de baixa performance com baixa confiança são as pessoas que ninguém quer, excluídas. As pessoas de alta performance, lá no canto direito, lá no Nordeste, alta performance com alta confiança são as pessoas que todos querem. Sim. Mas normalmente não é muito fácil de achar. As pessoas mais perigosas que você tem numa organização são as pessoas de alta performance com baixo confiança. São as pessoas que vão contaminar a sua equipe, que vão deturpar a sua... Vão destruir a equipe. Vão destruir, vão contaminar todo mundo e vão acabar puxando a equipe toda para baixo, a organização toda para baixo. A posição que eles mais procuram são as pessoas com média performance, mas com alto grau de confiança. Então, para você ver, numa instituição que é uma das maiores de excelência do mundo nos Estados Unidos, do Exército dos Estados Unidos, a pessoa que tem uma performance que é mediana, com um grau de confiança altíssimo, está acima na classificação de uma pessoa que tem um alto grau de performance
com baixa confiança. É fantástico. Eu já vi esse gráfico e realmente fala muito, né? A gente vê nos Estados Unidos... Desculpa, te Pode interromper. A gente vê nos Estados Unidos agora uma mudança também na educação, né? A gente conversou bastante sobre isso. Que, na verdade, as escolas públicas nos Estados Unidos estão percebendo que eles têm um empenho muito baixo do que eles gostariam. Então, o que está acontecendo? Está tendo mais escolas privatizadas e aí o governo dos Estados Unidos, em alguns estados, por exemplo, Flórida, eles estão percebendo que se a gente coloca esses alunos em escolas privadas, eles vão ter uma educação melhor. Além disso, é mais barato para o governo a gente tirar eles da escola pública, que custa muito caro, colocar eles numa instituição privativa e dar dinheiro para a família fazer isso. Porque é mais barato dar dinheiro para a família, colocar numa escola privada, do que eles permanecerem na escola pública, ter um desempenho muito baixo. Exatamente. No estado de Flórida, por exemplo, chamado School Voucher Program, né? Existe a possibilidade de uma família que decide não colocar o filho na escola pública e colocar numa escola particular, o governo cede $800 por mês. Olha só, $800 por mês por aluno para pagar isso, porque é mais barato do que o aluno custa no setor público. O que acontece com isso? Primeiro, mais dinheiro acaba sendo injetado em escolas particulares. Nas escolas públicas, o pessoal tem uma tendência a melhorar a qualidade, os diretores não querem perder alunos também, vai melhorando a qualidade e tudo melhora. Verdade, o conceito de competitividade dentro do setor público, que é o que está acontecendo no Detran também, e está elevando a qualidade de tudo. Exatamente, Maica. Você acha que o Brasil tem que continuar nesse caminho? Porque a gente tem uma cultura muito, muito forte de concursado aqui no Brasil. A gente deveria ter menos disso? Eu acho que tem que ser... eu concordo, eu acho que tem que ter menos disso. Eu não acho errado ter concursado para fazer a seleção inicial das pessoas. Mas eu acho que tem um ambiente onde essas pessoas pensam que conquistaram algo para a vida toda por causa de uma prova que passaram. Esse é o problema. Então, tem que dar aos gestores a capacidade de tirar pessoas que não vão bem. Quando você identifica uma pessoa desleixada, essa pessoa desleixada, o problema não é o desleixo dela. O problema não é o desleixo dela. O problema é que ela desmotiva todos os outros. Lá às vezes, você vê uma pessoa de alta performance, você bota ela em volta de um monte de pessoas desleixadas, daqui a pouco a pessoa, pô, eu estou fazendo trabalho para todo mundo, também não vou fazer. E o que acontece? A qualidade desce. Então, o que precisa de gestores e liderança com a coragem para falar assim, ó, fora, né? Você não conseguiu. Agora, realmente, o Brasil tem uma mentalidade muito grande de concursado e vai ter gente que não vai gostar desse podcast. Eles vão sentir que eu tô tirando, mas é necessário, para manter motivação, é necessário que as pessoas possam ser mandadas embora. Quando você pega uma pessoa desleixada e o chefe manda embora, o nível dos outros aumenta, né? É duro, né? É a lei da selva, mas... E a importância de ser também tomar a decisão do líder na hora certa, né? Eu fui comprar fruta essa semana na frutaria na frente de casa e eu tava comprando ali um pouco... tava comprando bastante coisa, na realidade, então eu fiquei ali uns 10, 15 minutos na loja e eu percebi que tinha uma funcionária nova na loja que estava feliz por estar ali com uma outra que já estava um tempo ali. E a mais antiga estava falando assim... o máximo que você vai ser promovido aqui é uma coordenadora, uma gerente de turno, mas você não vai fazer mais do que colocar compra em saquinho em plástico. Então você está vendo que a moça que estava ali há pouco tempo, que estava feliz de estar naquele novo emprego, já está com os dias contados, porque infelizmente vai ser contaminada por estar tendo contato com uma pessoa infeliz ali dentro. Estamos chegando no final aqui do nosso podcast, mas o último assunto que eu queria abordar aqui com vocês como é que a gente gera um ambiente onde a gente acaba atraindo talentos novos, né? Como é que a gente gera um ambiente que faz com que pessoas novas queiram se agregar ao movimento? Algumas dicas práticas de cada um de vocês
de coisas que nós podemos fazer na cultura da empresa, ou na cultura da igreja, ou na cultura da equipe, que vai fazer com que pessoas queiram fazer parte da equipe. O que você me diz, Mike? Eu acho que a coisa mais importante, a gente vê mais em igreja, mas funciona também para a empresa, é que a pessoa tem que sentir que ela pertence àquele lugar. Ela tem que sentir do que ela está fazendo, realmente está fazendo uma diferença. Se ela continuar trabalhando no mesmo lugar e ver que o trabalho deles não está rendendo, eles não pertencem ao resultado. Tudo bem, a empresa pode ter um resultado bom, mas aquele resultado, no meu coração, se o que eu estou fazendo não está fazendo sentido para a empresa, eu sinto que aquilo ali não é meu. Sim. E eu preciso disso. Então, assim, numa igreja, o que a gente busca fazer muito é, quando a pessoa entrar, já conectar ela numa área de serviço, para que ela possa vir para a igreja, não só para receber de Deus, mas para entregar. E eu gosto de conectar ela numa área de serviço, onde o líder tem mais serviço do que ele consegue executar, porque ele vai precisar dessas pessoas, né? Ele vai precisar, é onde o líder está em crise, porque ele precisa de voluntários novos, o caso. Muito, muito legal. Luiz? Eu acho que principalmente criar uma atmosfera favorável ao crescimento. O que isso quer dizer? É você dar as ferramentas necessárias que as pessoas possam ter para crescer e exercer a função que elas foram chamadas. Outra coisa muito importante, eu acho que é a proximidade do líder ou do gerente no mundo corporativo, as pessoas que estão chegando com oportunidade de crescimento. Então, se tornar disponível às pessoas. Eu acho tudo isso, mas eu acho que tem uma terceira coisa que é muito importante. Você tem que alimentar aquela pessoa com a motivação que ela tem. Então, o que eu faço muito é passar pelas pessoas falando assim, puxa, obrigado por servir, obrigado pelo que você está fazendo. Então, identifique o que é que motiva alguém e dê àquela pessoa aquilo que motiva ela. Muitas vezes reconhecimento é uma das coisas, outra coisa é compartilhar vitórias. Olha o que nós conseguimos juntos. Então, sempre ir compartilhando reconhecimento e compartilhando as vitórias. São as duas ferramentas que eu encontrei como as mais poderosas para motivar as pessoas, para que elas sintam, puxa, eu tenho que ficar aqui, a gente tem que bater a meta no ano que vem, a gente tem que fazer... Essas ideias são altamente motivadoras. Quero agradecer vocês, últimos pensamentos. Luiz, aí, alguma coisa a acrescentar? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, é sempre um prazer estar não é nem podcast, a gente sente como mesa redonda, porque é uma conversa tão descontraída sobre temas tão relevantes. Então, eu queria agradecer o convite mais uma vez. Legal. Mike, alguns pensamentos? Não, obrigado por estar aí. Quando é que esse livro sai? Então, o livro vai sair daqui a um mês, tá? Com um e-book. Inicialmente, o e-book gratuito. Quebre suas equipes, multiplique seus resultados. É um e-book que você nunca ouviu um e-book falar sobre isso, nunca viu um livro falar sobre isso. Vai ser bacana vocês lerem. Pessoal, quero agradecer a vocês estarem aqui em mais um podcast Fala Líder. Encorajo você a clicar aí em se inscrever no nosso canal. Quando você se inscreve, duas coisas acontecem. Primeiro, nos ajuda a alcançar mais pessoas, mas segundo, você vai ser lembrado quando sair um novo podcast, um novo conteúdo aqui no nosso canal. Quero também encorajar vocês a irem assistir o filme. Nosso filme está sendo lançado no dia 20 de fevereiro, Fé para o Impossível. Eu tenho um e-book gratuito chamado Fé para Viver o Impossível. Vocês podem receber gratuitamente esse e-book. Vai abençoar muito, muito, muito a sua vida. E o meu desejo é ajudar, elevar você com o conteúdo necessário para que você possa viver 100% do chamado que Deus tem para você, para a sua empresa, para a sua igreja, para as equipes que você lidera. Fala, líder, seja o líder que Deus chamou você para ser. Até a próxima.